Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de HTML e CSS módulo 5. E agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de grid layout, vendo algumas propriedades que se aplicam ao container de um grid layout. Se você não entendeu nada dessa frase que eu acabei de falar, provavelmente você não viu os vídeos anteriores. Então, no primeiro vídeo a gente falou sobre o grid layout, o que é o grid layout, qual é a utilidade dele, para que ele serve, o quanto ele é importante. Na outra aula de grid layout a gente viu a anatomia de um grid, então a gente viu vários nomezinhos que se aplicam, inclusive o nome do container, que é o pai de todos. Se você não viu, veja o vídeo anterior, e se você já viu há muito tempo, veja o vídeo anterior de novo para as coisas se esclarecerem na sua cabeça. E não se esquece, mantenha o seu caderno em dia. Vamos lá? Então vamos diretamente para o slide, mas não sem antes um recado dos nossos patrocinadores. Dá licença, antes de continuar a sua aula, um recado importante aqui de um dos nossos patrocinadores, o Estudonauta. Uma das coisas que muita gente vem falar comigo nas redes sociais, desde que esse curso de HTML5 começou lá no primeiro módulo, é: Guanabara, fazendo esse curso de HTML5, eu aprendo a programar? Não, a resposta é não. E uma das maneiras de aprender a programar é através dos fundamentos do algoritmo. E já no Estudonauta, você pode se inscrever agora. Nós já estamos com vagas abertas e tudo funcionando lindamente. Tem um curso de 6 módulos, se eu não me engano, já tem 6 módulos lá, que te traz do absoluto zero até conhecer todos os fundamentos de algoritmos, os fundamentos básicos, até módulos, né? Até funções. É uma ótima oportunidade, você vai aprender numa ferramenta nacional, comandos em português. Então, se você tem muita dificuldade em aprender linguagens de programação e lidar com comandos em inglês logo no início, não tem problema. No curso de Fundamentos de Programação do Estudonauta, você consegue aprender. Então não perde tempo. Vai lá no estudonauta.com agora mesmo, vai matricular-se, ou então você pode ir no endereço que está na descrição do vídeo, ou então acessando via QR Code, esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Desculpa incomodar, volte para sua aula, agora está chegando a tela aí. Essa é a primeira parte dessa aula, onde nós vamos ver propriedades do container do grid layout. Isso porque, como eu disse no vídeo anterior, o container tem muitas propriedades e eu tenho que passar elas para você conseguir entender. Eu vou passar uma bateria de propriedades do container e depois eu prometo que eu vou botar a mão na massa. Tem um monte de gente, mas bota logo a mão na massa, não fica explicando teoria, manda ver. Ó, conselho de amigo. A maioria que se enrola com grid layout é porque pula esse processo de estudar a anatomia do grid, de entender quais são os componentes do grid. Fala, isso aí é besteira, eu vou na prática. Aí na prática começa a chutar número. Mas assim, que diabos é 2 menos 2? Pô, 2 menos 2 não faz nem sentido, o que é isso? Se enrola porque não teve a teoria. Vai por mim, você precisa entender como funcionam as propriedades para conseguir aplicar elas logo em seguida. Beleza? Confia no tio aí, que o tio sabe o que está falando. Vamos ver a lista das propriedades que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos começar com a propriedade mais importante do container, que é quem torna ele um container, que é a propriedade display. A gente já utilizou display várias vezes, né? Display block, display inline block, display flexbox, enfim, display flex, perdão, e assim sucessivamente. Vamos ver um valor para a propriedade display, essa é bem simplesinha. Outra coisa, a gente vai aprender, né, duas propriedades muito importantes, o grid template columns e o grid template rows. Importante para a gente poder definir a estrutura, quantas linhas e quantas colunas vão ter um grid. E por fim, para esse vídeo, nós vamos aprender a configurar o grid gap. No vídeo anterior a gente falou sobre o grid gap e eu vou voltar aqui nesse conceito te mostrando como é que faz na prática no seu código. Beleza? Então nós vamos ver essas 4 propriedades nesse vídeo. Na próxima nós vamos ver mais 4 ou 5, na outra nós vamos ver mais 4 e aí a gente bota a mão na massa. Prometo para você, né? Tenha paciência. Então vamos lá. Seguinte, vamos começar, né? Voltei aqui, botei um grid de novo. Dessa vez eu botei um grid 3x3, né? Ele tem 3 tracks e cada track tem 4 lines, né? E essa linha que eu vou desenhar aqui de fora, né? A gente já sabe, ela se chama grid container, que é aquele que vai conter toda a estrutura da grade. Uma coisa importante a se dizer que eu não sei por que eu não disse anteriormente, o grid layout ele é conhecido como uma estrutura bidimensional, enquanto o flexbox ele é uma estrutura unidimensional. Você escolhe se ele vai estar em formato de linha ou em formato de coluna. O grid layout, né? O grid, ele é composto de 2 dimensões, que facilita para o seu objetivo, que é a construção de interfaces. A galera se enrola muito com o Flexbox quando quer trabalhar com linha e coluna, até porque o Flexbox ele funciona ou em linha ou em coluna. Fora isso, é uma loucura, ele vai quebrando se você quiser que quebre, mas enfim.
são objetivos diferentes. Para eu criar um grid container, eu vou pegar o elemento, que vai ser o grid container, e simplesmente no seu CSS colocar a especificação, a propriedade display, grid, ponto e vírgula. Então é só escrever o que está aí na tela. Botou display grid em um componente, ele automaticamente vira um grid container e automaticamente tudo que tiver dentro dele são grid items, são itens da grade. Vamos montar um exemplo aqui, vou montar um exemplo só com divs. A galera da div aí que fica... Tem os dois extremos, né, da div. O cara que só usa div, né, e diz que semântica é que se dane, e tem o cara que é o apaixonado por semântica, né, usa main, usa header, usa section, usa article e diz assim, a div morreu, não pode usar mais div. Nenhum nem outro. A div continua existindo e as tags semânticas também continuam existindo. Vou montar aqui, ó. Essa div, eu vou dar uma classe para ela, que é a classe container. Dentro dessa div, eu vou criar outras divs. Então, por exemplo, eu criei a primeira div aí e eu coloquei o A, né, a letra A dentro, e ela é da classe item, né, ou da classe item. Vou fazer a mesma coisa, outra div, ele vai criar o elemento B, e como uma div, ele é um block, né, é um elemento de bloco, né, por padrão, se eu não configurar nada, ele já toma essa característica que você está vendo aí na tela. Ele ocupa do início do container até o final do container. Isso é uma característica de blocos, né, de elementos HTML que estão se comportando como blocos. A div, por padrão, é um bloco. Vou fazer a mesma coisa para a letra C, para a letra D, para a letra E, para a letra F, G e vou colocar todas elas na classe item. Então eu tenho, recapitulando aqui só olhando na tela, dá uma olhada na tela. Eu tenho a div de fora, a principal div, a div py, a div container da classe container. Todas as outras divs que estão dentro, elas são da classe item. Fechou? O que nós vamos ver são as características dessa classe container que a gente pode configurar nesse vídeo aqui. Então, vamos configurar no CSS. Vamos criar o seletor lá, ó, a div que é da classe container, ou só bota ponto container, qualquer coisa que seja da classe container, vai ter as seguintes características. Se eu quero fazer isso em forma de grid, é só eu colocar display grid. Se você faz isso, durante a aula mão na massa, eu vou te mostrar. Se você faz display flex, na hora que você bota display flex, você só atualiza teu site, ele já automaticamente já vira outra coisa, né? Já vira uma linha de flex, os boxes estão flexíveis, eles estão, né, redimensionáveis e tudo mais. No grid, quando você bota display grid, dá uma pequena frustração, que você bota display grid e nada muda. Isso porque quando a gente faz um grid sem dizer nada, ele é um grid de uma coluna e múltiplas linhas. Mas basta a configuração de uma outra propriedade, que é a segunda propriedade que a gente viu lá no início dos slides, eu facilito as coisas, eu dou uma nova cara. Então eu acabei de colocar uma linha nova ali, ó, grid template columns. Aí eu botei alto. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa medida alto. Vai ter uma medida específica dos grids, que são os FRs, que são os fractions, que são as frações. Porém, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai utilizar o alto. Quando eu faço isso, dizendo assim, olha só, o py é um grid, com o display grid, e ele vai ter o seguinte template de colunas, alto. Eu estou dizendo para o CSS, olha, transforma esse grid aí em um grid de 2 colunas. E aí eles vão ser reposicionados dessa maneira. Beleza? Se quiser, volta um pouquinho o vídeo para você ver a transformação. Quando eu faço isso, né, só essa configuração faz com que eu tenha a configuração de colunas para 2 colunas. Então eu botei alto, automaticamente ele pega todos os elementos e separa em 2 colunas. Nesse formato, o primeiro elemento A, o B fica do lado, o C fica na outra linha, o D fica do lado do C, o E fica na outra linha, o F fica do lado do E, o G fica na outra linha e se tivesse o H ia ficar do lado do G e assim sucessivamente. Porém, se eu colocasse assim, por exemplo, no lugar de alto, botar alto, o que faz? Eu estou pedindo para criar um grid com 3 colunas. Então, eu teria essa disposição aqui, A, B e C na primeira linha, D, E e F na segunda e G sozinho ali na terceira, mas se eu tivesse H e I, eles iam complementar a estrutura ali, certo? E como eu botei a palavra alto, eles vão ter automaticamente calculado a largura dele para que todos os 3 tenham o mesmo tamanho, beleza? Guarda isso no seu coração. Outra configuração que você pode colocar, além do Grid Template Columns, a gente viu lá no início, é o Grid Template Rows. Então, no caso aqui, se você olhar essa tabelinha que está aí do lado, ela tem 3 colunas, A, B e C, por exemplo, e ela tem 3 linhas, onde os primeiros elementos são A, D e G. Eu posso também configurar a estrutura das linhas. No meu caso aqui no exemplo, eu coloquei cada linha com 100 pixels de altura. O que vai acontecer? Vamos imaginar que 300 pixels seja essa medida aí. Se eu quero que A, D
G e todos os seus irmãos lá na lateral tenham 100 pixels cada uma, eu vou ter que crescer o meu container vai aumentar e todos os filhos, todas as linhas vão passar a ter 100 pixels e vão se distribuir automaticamente por esse espaço. Mais na frente a gente vai entender, você viu aí, todos eles cresceram, né? Cresceram nas dimensões. Tem uma propriedade para isso, é porque a propriedade padrão é ele esticar os elementos, mas tem como não esticar, tem como manter do tamanho padrão, tá? O Grid Layout, ele tem essa flexibilidade aí para você. Porém, por padrão, ele vai esticar tudo, né? Os elementos vão crescer na dimensão que ele crescer. Se crescer em forma de coluna, eles vão esticar para a lateral. Se crescer em forma de linha, eles vão se esticar ou se espremer na fração vertical. E outra configuração que a gente viu lá no iniciozinho do slide, né, aquela lista, é o Grid Gap. O Grid Gap, como a gente viu no vídeo anterior, ele cria um espacinho padrão entre os itens. Então, nessa especificação aí, eu pedi 20 pixels para cada gap. No caso aqui, depois a gente vai ver, eu não gosto tanto da ideia, dá para você definir o gap por coluna e por linha, separadamente. O que eu estou mostrando aqui é a propriedade que muda todos eles ao mesmo tempo. Então ele criaria essas linhas laranjas aí, ó. Na verdade, não vai fazer linha laranja nenhuma, né? Eu estou representando em linhas laranjas esse espacinho que vai começar a haver entre os itens. Vai começar a existir entre os itens, vai ter 20 pixels de espaço entre eles. Se eu diminuir esse 20, eles ficam mais espremidinhos. Se eu aumentar esse 20, eles ficam mais espaçados. Então, essa daí, ó, é a configuração básica do nosso primeiro grid. Eu tenho um grid com 7 itens. Se você, ó, eu tenho um container, que é essa linha de fora. Eu tenho 7 itens distribuídos em 3 colunas. As 3 colunas, as colunas são divididas automaticamente de acordo com o tamanho máximo do container e as linhas, elas estão configuradas para ter 100 pixels de altura cada uma e entre os elementos 20 pixels de espaço de respiro aí para a gente poder criar a nossa interface. Fechou? Então, ó, anota isso daí no seu caderno, faz esse desenho. Já, nas próximas aulas, a gente vai botar a mão na massa, vamos abrir o Visual Studio Code, criar os nossos grids, fazer exemplos práticos e dar continuidade aos nossos estudos de HTML, CSS e vamos aprender bastante sobre Grid Layout nessa sequência do módulo 5. O quê? Você ainda não se inscreveu no canal do Curso em Vídeo? Cara, você não tem noção de como você ajuda a gente quando você tem esse tipo de atitude. Então olha só, aqui embaixo, eu não sei em qual lugar, se é desse lado ou desse lado, você pode ver o botão inscreva-se ou lá no nosso canal, inscrever-se. Clica no botão se inscrever e habilita o sininho na opção todas as notificações. Isso vai ajudar a gente a crescer, a gente não fica esquecido por você, que às vezes você não é notificado por algum motivo, e aí fica naquela grande história. Eu ajudo você e você me ajuda. Não se esquece de se inscrever. E se você já é inscrito, você tem uma missão. Você vai apresentar o canal para 5 amiguinhos seus e eles também têm que se inscrever aqui no canal. Ajuda o Curso em Vídeo e vamos voltar à aula. Porém, essas 4 propriedades não são as únicas, né? A gente viu Display, Grid Template Columns, Grid Template Rows e Grid Gap. Essas não são as únicas 4 que se aplicam ao container. Existem muitas outras e a gente vai dar continuidade nisso no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver mais propriedades que se aplicam aos grids, aos containers dos grids. Não se esquece de se inscrever no canal e mostrar para as pessoas que o curso de HTML está chegando ao fim. Nós estamos chegando no último módulo prometido do curso e a gente fecha com o nosso projeto final. Então esse módulo, ele tá grandão, ele tem bastante aulas, ele tem bastante conteúdo e você não perde por esperar. Estamos vendo as tecnologias mais modernas, Flexbox, Grid Layout e vamos construir um projeto final com tudo aquilo que a gente aprendeu durante esses 5 módulos, mais de 250 aulas que a gente vai ter num curso gratuito de HTML. Obrigado aí por vocês acompanharem sempre. Esse curso está sendo um sucesso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima com mais propriedades do Grid Container.